Estamos de volta com o Correio do Guerra para atender a sua indagação, a sua pergunta, para a gente interagir e conversar. O Campeonato Paraense, o desmanche dos elencos, o novo treinador bicolor, o Remo na Série B, tudo isso aqui para você dentro do Correio Eletrônico do Guerra. Vamos começar falando do novo técnico bicolor. Itamar Schuller vai dirigir o Papão nesta temporada, a temporada 2021. E a Isa Gomes, que sempre está conosco, faz a seguinte colocação. O Papão está completamente sem titulares, só o Paulo Ricardo e o Nicolas. É preciso contratar muito para a Série C e já tem o treinador. Pois é, Itamar Schuller, novo treinador bicolor, que era na verdade um desejo de consumo como treinador do nosso futebol, tanto Remo quanto Paysandu. Itamar Schuller, para dirigir o Papão com a sua comissão técnica, seguramente vai contratar. O Paysandu deve contratar pelo menos 10 jogadores, agora já no mês de fevereiro. O elenco foi muito reduzido. O Paysandu liberou 17 atletas do plantel de 2020. Além do Paulo Ricardo e do Nicolas, o Perema renovou, né? Bruno Colasso segue, Diego Matos, que é uma opção interessante, Alan Kalberg, o Marlon ainda tem contrato, o Luiz Felipe ainda tem contrato e o Itamar Schuller tem condições de fazer um bom trabalho à frente do Paysandu. Mas realmente vai precisar contratar e contratar bastante. Reforços, não refugos, esse é o ponto, que é a colocação aqui do Ricardo Francisco, questionando a saída do Matheus Anderson, que foi na leva. Matheus Anderson joga demais e tinha que ficar. Pois é, mas não ficou. O Vitor Feijão, William Barros, Juninho, Jefinho, Alex Maranhão, etc, etc. Há o desmanche bicolor e há também, de certa forma, com uma menor proporção, o desmanche azulino, né? O Remo liberou vários jogadores, alguns porque não pôde ficar. O Charles, volante, o Charles, atacante, o Salatiel, atacante. Perdeu o Ricardo Luz, liberou o Gilberto Alemão, Dudu Mandai, vários jogadores, Eduardo Ramos, Carlos Alberto. Então o Remo também fez esse desmanche e, segundo o presidente Fábio Bente, vai contratar pelo menos 7 jogadores até o início do campeonato paraense. Sobre contratações, o Elber Santos mergulha também nesse ponto. Essa derrota, na minha opinião, foi boa. Ele se refere à derrota do Remo para o Vila Nova, porque só mostrou como nós precisamos dispensar jogadores e contratar para reforçar o time. Caso contrário, a gente vai bater e voltar. Ele fala de Série B, bater e voltar. O Remo já liberou e vai contratar sim. Além do Edson Silva, jogador liberado inclusive para a Copa Verde. E o Shoa, que veio do Paysandu, mas ainda vai passar por um trabalho aí de recuperação e nem pode jogar a Copa Verde, só mesmo o Campeonato Paraense. O Remo vai contratar mais gente e o trabalho do Paulo Bonamigo com o executivo, com toda a comissão técnica, é buscar esse mercado. Um olhar mais atento, é claro, para jogadores que trabalharam com o Paulo Bonamigo. Então, muita gente até tem questionado esse olhar mais direto para jogadores do Boa Vista, mas de repente é o mercado que ele conhece, jogadores que ele conhece e ele assina embaixo. O Manuel de Jesus Almeida também questiona. E o G2? Fica ou vai embora? Por enquanto fica, ainda tem contrato e vai permanecer. Ele e o Augusto seguem ainda junto com este elenco mesclado do Clube do Remo. Eduardo Ramos encerrou seu ciclo no Leão Azul, será homenageado, já foi dito pelo próprio presidente, e é justa a homenagem. E de qualquer maneira, com todas as críticas, o Eduardo Ramos é um jogador diferenciado tecnicamente e participou dos últimos 2 acessos do Remo. O acesso da D para C e agora da C para B. Eduardo Ramos, que foi uma travessia muito emblemática, saindo do Paysandu para o Remo. A travessia do Shoa também é comentada aqui pelo Rafael Braga. O Shoa no Leão, bom de bola demais, sem dúvida, mas precisa
dar um pouco mais em campo. É isso que o NASP está fazendo, preparando o Shoa, colocando o Shoa em condições ideais de jogo, para que ele possa ser aproveitado efetivamente pelo Clube do Remo. Tecnicamente é muito bom jogador, é um jogador que encaixa bem ao lado do Lucas Siqueira ali na dupla de volantes do Leão Azul. E foi uma travessia, né? Tivemos outras depois do Eduardo Ramos, mas não tão impactantes, né? Eu diria que esta do Shoa, ela realmente é impactante. E o José Costa fala: pra cima, Paysandu, vamos recomeçar com muita humildade e pés no chão, em busca dos objetivos. Ele fala da Copa Verde, fala da Série C, esse grupo do Paysandu com os nordestinos, com Manaus e mais com Volta Redonda e Tombense, e também se refere aqui ao Campeonato Paraense, a este novo Parazão que teve, como no ano passado, a sua fórmula de disputa modificada. Depois da aprovação de uma primeira fórmula, acabou tendo uma nova reunião de conselho técnico que provocou a mudança. E ficou um formato muito similar ao Paulistão. Serão 3 grupos de 4 na primeira fase. Os times de um grupo não jogam entre si, só jogam com os times dos outros 2 grupos. Então serão 8 rodadas, vão se classificar os 2 melhores de cada um dos 3 grupos e mais os 2 melhores terceiros. Aí teremos quartas de final em ida e volta, semifinal em ida e volta, final em ida e volta. Teremos então 14 datas, são 14 datas disponibilizadas, menos do que a CBF oferece, menos jogos do que a fórmula anterior também, quase 20 jogos a menos, serão 64 jogos, porque teremos também ida e volta para a decisão de terceiro e quarto lugares. Então, um campeonato mais enxuto, com menos custo operacional, porque o protocolo precisa ser seguido, não teremos público nos jogos do Campeonato Paraense. Uma fórmula interessante, e o único repar do Campeonato Paraense, da fase classificatória, pelo menos o único garantido, será disputado na Curuzu, de comum acordo, porque o Paysandu foi o campeão, então vale a melhor colocação do campeonato anterior para determinar o mando de jogo da partida entre Paysandu e Clube do Remo, no clássico entre Leão e Papão. Então ficou assim, e 2 vão cair. Teremos o rebaixamento de 2 equipes e esta fórmula será repetida no ano de 2022, é o que ficou acertado. É isso, meus amigos, participem, perguntem, opinem, critiquem e nós vamos sempre interagir com vocês aqui no Correio Eletrônico do Guerra. Valeu, pessoal!